Imagina, irmão, um copo bonito, brilhando até, limpo por fora, mas por dentro cheio de coisa suja. Você tomaria água nesse copo? Pois é exatamente essa a imagem que Jesus usa para descrever uma vida religiosa falsa. E a gente vai ver no livro do evangelista Mateus, no capítulo 23, lá no verso 25, onde Jesus continua falando sobre os ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior fique também limpo. Veja que Jesus usa coisas do dia a dia da gente, irmão, coisas que qualquer pessoa entende. Ele está utilizando aqui um copo para exemplificar como aquelas pessoas estavam procedendo. E é exatamente isso que faz Jesus ser tão acessível e os ensinamentos dele passarem de geração em geração, usando a nossa vida, colocando na nossa vida aqui na terra. Ensinamentos belíssimos, irmão, até antes de chegar no céu. Jesus ele não precisava de palavras difíceis para ensinar nada, não. Ele usava coisa do dia a dia mesmo das pessoas, a natureza, por exemplo, também. Então Jesus disse aqui, o interior está cheio de rapina e intemperança. Rapina é aquilo que foi tomado de outras pessoas injustamente. Intemperança que Jesus está falando aqui é sobre a temperança, lembra o fruto do Espírito? É intemperança, é o contrário da temperança. É como se você fosse destemperado. Você não consegue ter controle sobre si mesmo. Você excede nas coisas. Briga. Não se controla. Então por dentro aqueles homens ali tinham ganância e falta de controle. Por fora já era diferente. Era toda aquela pompa de devoto de Deus. E Jesus ele chega e diz, ei, limpa primeiro o interior do copo, lava o copo por dentro, não adianta nada você lavar o copo por fora, meu filho. Se você tomar água aí nesse copo sujo, né, você vai se contaminar com essa sujeira que tá aí dentro. É. Agora diga, perceba, Jesus diz aqui, ó, primeiro. Ele não tá dizendo que o exterior deixa de importar por causa disso, não. Ele não tá mandando lavar somente dentro. Sim, o exterior importa. O interior e o exterior, mas não adianta você lavar um copo, lavar um prato bonitinho por fora, mas na parte que você usa tá podre. Então Jesus está dizendo aqui a ordem correta. Quando o coração tá limpo por dentro, a parte de fora naturalmente também fica limpa. O exterior segue. O exterior segue aquilo que vem de dentro. Se teu coração tá limpinho, se teu coração vê luz, reflete a luz de Cristo, por fora você também tá bonito, meu irmão, porque vai acontecendo naturalmente. Já quando o interior tá podre, não adianta nada tá bonito por fora. É só isso que Jesus fala. É só isso que ele está ensinando, mostrando objetos do dia a dia. Então, irmão, é a mesma lógica que tem lá no livro de Provérbios. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, é isso que Jesus está ensinando. Guarda o teu coração, se teu coração está limpo, se teu coração está organizado, limpinho, naturalmente as coisas também de fora ficarão. Do coração procedem as coisas da vida, não da aparência, não do ritual. Do coração é o que ele ensina. Não de beleza externa. Cuide do coração, crente. Cuide do coração primeiro, porque o resto flui. Entendeu o que Jesus disse? É simples, irmão. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. De novo, vê quantas vezes ele chama os escribas e fariseus de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Eita, essa daí é conhecida.
os quais por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha como Jesus está se dirigindo aos fariseus. Assim também, vós por fora pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É o 7º ai, é o mais forte, é o mais pesado. A imagem do sepulcro caiado, que muito crente já conhece. Muito crente já conhece essa história. Mas às vezes não entende por que Jesus fala disso, e eu vou explicar para você agora. Irmão, no tempo de Jesus, os sepulcros, ou os túmulos, você sabe o que é? Eram pintados de branco antes das festas religiosas. Por quê, irmão Flávio? Especialmente antes da Páscoa, esses sepulcros eram pintados para que as pessoas não se contaminassem. Por que contaminar? Porque eles acreditavam que se você tocasse num sepulcro, ou num túmulo, né? A pessoa ficava impura. Era uma crença cristã, mais uma regra de fariseu. Então, cerimonialmente, eles estavam impuros, era isso que eles acreditavam. Então, eles aproveitavam e pintavam aqueles sepulcros por fora, ficava todo branquinho por fora para ninguém chegar perto, ninguém tocar sem querer, e ficava visível ali. E ninguém tocava sem querer, porque estava fácil de ver. Estava bonito por fora, mas por dentro estava podre. Por fora, limpinho, branquinho, visível de longe, todo mundo via. Mas por dentro, decomposição, podridão. E Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é isso que vocês são. É isso que vocês são. Por fora vocês têm aparência de justiça, mas por dentro é hipocrisia e iniquidade. Deixa eu te contar mais uma. Você sabia que a palavra hipócrita vem do grego hipócrisis? E sabe o que significa, meu irmão? Teatro, é do mundo do teatro. Era um ator que colocava uma máscara para se fingir ser uma pessoa que ele não era. Isso é o hipócrita. É aquele que finge ser quem não é. E o fariseu era justamente esse tipo de gente, era um ator religioso. Era um personagem que era santo por fora, que tinha uma máscara de santo, porém, por baixo da máscara ele não era. E a máscara cansa, irmão. A máscara cansa. Você não consegue sustentar uma máscara para sempre, não. Mas eu tenho uma boa notícia. Mesmo que ache uma máscara, mesmo que exista uma máscara, Deus não quer a sua máscara, não. Ele quer você do jeito que você é por dentro para te transformar. Aleluia! Você crê? Mesmo que exista uma máscara, mesmo que exista podridão por dentro, Jesus transforma. Jesus muda. É transformação. É transformação de vida. É isso que o Evangelho traz pra gente. Mas tem gente que há tanto tempo que usa máscara que já se esqueceu até qual é o seu rosto de verdade. Jesus não veio para aplaudir sua performance, não, irmão. Jesus não veio para aplaudir aquilo que você demonstra, não, que você quer mostrar. Então, se lembra da mulher samaritana que Jesus conversou lá no poço? Uma mulher que tinha uma vida cheia de problema. Uma mulher que a aparência de religiosidade dela era zero, não tinha nenhuma, apesar de, afinal de contas, ela não tinha. E Jesus chega para ela e fala sobre verdade. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sem aparência. Em verdade. Adoração verdadeira. Adoração real. Adoração que sai de dentro do seu coração na vontade de glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Irmão. O que deve se fazer? Pessoas muitas vezes investem
muito mais na aparência do que na realidade. E Jesus confronta isso diretamente com os fariseus. Muitas vezes um culto, por exemplo, uma roupa que vai no culto é muito mais interessante do que a comunhão de verdade com Deus. A oração de verdade, a intimidade com Deus, isso é aparência. Os dois podem existir, irmão. Aliás, o crente não deve andar desarrumado, o crente sim deve andar lindo, bonito, cheiroso, organizado. Mas o que é que está na frente? O que é que está na frente? É a aparência? Não. Não. Esse é o momento de parar com a máscara, irmão. Esse é o momento. A máscara você pode até mostrar pro seu pastor, pro seu filho, para seu vizinho, para sua mulher, quem quer que seja. Mas Deus, Ele vê o que está por baixo da máscara. E Ele já sabe. Ele já sabe que existe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a mudança de você, que está passando por uma situação como essa. Tem jeito, crente. Tem jeito. O que Jesus ensina aqui não é para condenar, não. É para você se organizar. Tem tempo. Qual a máscara que você usa com mais frequência? Tem várias. Tem aquela máscara de que eu tô bem quando não tô. De que eu perdoo, mas não perdoo. Eu acredito nisso, eu tenho fé, mas a dúvida é constante, não para. Tem vários tipos de máscara. A máscara que quer mostrar o que não é. Tem. Mas Deus trabalha com tudinho. Deus tira tudinho, irmão, e Deus transforma de verdade. Jesus ensina isso para que a gente identifique, e a palavra já é a revelação. Porque tem gente que diz, eu vou esperar o Espírito Santo me revelar. Não, irmão, a palavra já está revelando. O irmão Flávio ainda está falando aqui para você. Através da Rádio Novas de Paz, que é fonte de vida. Através da palavra de Deus. É um meio de transmissão que leva a palavra de Deus e você está escutando aí do outro lado.